Opa, vamos lá, vamos dar seguimento à nossa aula, primeira aula, né? A nossa primeira aula dessa sexta-feira. São vários dias aí de teoria para a gente chegar na prática, todo mundo entendendo como que funciona o seu organismo, como que funciona a sua mente, as condições para um emagrecimento, os sintomas, identificar quem você é e todo o processo que você vai passar. Legal? É muito simples a gente lançar programas de emagrecimento apenas como exercício, mas é fato comprovado de que somente o exercício físico não te emagrece. É incrível isso, né? Mas isso é verdade. E eu tô aqui para te falar a verdade, eu tô aqui para colocar, né, algo, apresentar algo para você eficiente que eu aprendi ao longo desses 12 anos na área da educação física. Bora lá, deixa de conversa e vamos falar sobre as patologias e tratamentos do sedentarismo ou do aeróbico e do emagrecimento. Então, aqui se tratando de sedentarismo, as patologias e tratamentos de situações que acontecem com uma pessoa que é sedentária, aquela pessoa que não pratica atividade física e o que acontece com ela. É interessante que recentemente uma publicação da revista Circulation publicou um artigo muito interessante entre 58 a 60, né? 58 a 40, se eu não estou enganado, entre homens e mulheres, né? Fizeram 10 horas de cadeira, dessas pessoas foram submetidas a pesquisas e elas tinham situações em comum. Por exemplo, dentro do nosso grupo Mentoria, nós estamos aí com acho que 30 e poucas pessoas. E dessas 30 e poucas pessoas, 10 pessoas, né, trabalham sentadas de home office. Essas pessoas foram pesquisadas, foram examinadas, passaram por um processo de pesquisa e dentro desse processo de pesquisa eles identificaram que muitas delas desenvolveu doenças relacionadas ao sedentarismo. E doenças que hoje o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, está sobrecarregado em função do sedentarismo. Talvez dentro da sua casa você tenha um irmão, uma irmã, uma mãe, um pai, um avô que passa por esse processo. Talvez no teu círculo de amizade você tenha pessoas que passam por esse processo. Por isso que, quando eu lancei, né, esse programa de mentoria gratuita, não cobrando nada, eu estou cumprindo uma palavra comigo mesmo, né? Eu fiz esse voto comigo que eu promoveria saúde, eu promoveria educação física às pessoas e faria com que essa intenção, com que esse sonho chegasse ao máximo de pessoas, sem te cobrar nada por isso, ok? E lançando essa mentoria aeróbica e emagrecimento, eu fiz um desafio para você. Para que você estivesse aqui dentro do nosso grupo de mentoria, você teria que compartilhar todo o nosso conteúdo disponível no Instagram, necessariamente, para 3 amigos, para que esses amigos viessem fazer parte, adquirissem esse conhecimento, tivesse a oportunidade de se livrar do sedentarismo, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa com uma vida, com um físico e com uma mente transformada. Então, eu ainda conto com você para que isso chegue a mais pessoas. Vamos lá? Aproveitando que você está aqui comigo, você foi uma pessoa agraciada, você foi uma pessoa que soube aproveitar a oportunidade e eu sou muito grato por isso. Muito obrigado mais uma vez. Vamos lá. Então, essa revista fez uma publicação e essa publicação falava a respeito dessas pessoas que passou 10 horas sentadas e desenvolveram doenças relacionadas ao sedentarismo. E quais que foram essas doenças? Nós tivemos a obesidade, né, que é a mais comum entre as pessoas, e aí nós temos os níveis de obesidade, né? E é interessante que nós estamos aqui, muita gente está aqui dentro do grupo de mentoria, ela não sabe que ela é obesa, ela quer acabar com a barriga. É o que eu mais ouço nas redes sociais. Tico, como que eu faço para acabar com a barriga? As pessoas entram na academia e falam, Tico, eu preciso acabar com essa barriga. Tico, eu preciso trincar essa barriga. Enfim, todo mundo quer apenas acabar com a barriga, mas não entende o processo de acúmulo de gordura que acontece no corpo inteiro. E mais ainda, a mente desenvolveu um padrão, a mente desenvolveu o que nós chamamos de platores, né, que não deixa você perder esse peso da forma acelerada que você quer perder. Nós vamos chegar lá também. Bacana? Então, primeira coisa que elas identificaram nessas pessoas foram a obesidade. É uma doença que está relacionada ao sedentarismo. Depois tiveram problemas cardiovasculares.
todo mundo que tem, né? Boa parte, eu não vou generalizar, tem muita pessoas que é obesa e não desenvolveu, né, essas doenças cardiovasculares, infarto ou AVC, mas se tratando de uma pessoa ativa fisicamente, a probabilidade dessa pessoa obesa desenvolver isso é 70, 80% a mais do que uma pessoa com um condicionamento físico e com peso proporcional aí, ok? Então, nós tivemos um aumento do colesterol, o aumento do colesterol, daquela gordura boa, e alguns classificam gordura boa, gordura ruim, as duas gorduras são boas, né? A gente tem a mania de classificar lá o colesterol bom e o colesterol ruim. Na verdade, um não vive sem o outro, o corpo não vive sem um e não vive sem o outro. O LDL e o HDL. Então, os dois são bons porque são essenciais para o funcionamento do nosso organismo. Mas, aumentando, saindo dos seus níveis normal, o organismo cobra isso de você, tá? Então, nós tivemos outro problema sério, eu coloquei aqui em negrito, né? Para que a gente lembrasse um pouco do nosso tópico anterior, que é a atrofia muscular, ou seja, o enrijecimento, o endurecimento, né? A perda de função desse músculo por conta da ativação. Deixou de ativar, ficou sentada por muito tempo, o glúteo perde a sua ativação, a lombar, o quadrado lombar, o abdômen perde a sua ativação. Além de ter um maior acúmulo de gordura nessas regiões, tem o que nós chamamos de catabolismo, perda de massa muscular e a atrofia muscular. Dura, rígida, perde a sua mobilidade, a dificuldade de locomoção e as coisas tendem só a piorar. Depois tivemos o aumento da pressão arterial. Por que essa pressão arterial aumenta no processo de obesidade? Ela aumenta por dificuldade da circulação sanguínea nas suas artérias. O acúmulo de colesterol, o acúmulo de gordura dificulta esse processo. Além do sobrepeso, dessa dificuldade de respiração, da metabolização, da circulação do VO2, a respiração fica muito ofegante, o coração tende a fazer mais esforço para bombear esse sangue. É onde acontece esse infarto e outras doenças aí, tá? Problemas articulares. Então, se houve um sobrepeso, eu tenho que fazer um esforço físico maior para carregar esse peso. Fazendo esse esforço físico maior para carregar esse peso que eu acumulei, que eu costumo chamar de peso morto, né? Que é um peso que não me ajuda, é um peso que não me dá condição de explosão. Então é um peso morto, ele vai sendo acumulado e todo peso que é acumulado tem que sair algo de você. E geralmente o que sai é massa muscular, porque você perde a sua função, a sua ativação muscular. E aí, quando você vai perdendo massa muscular, vai acontecendo a atrofia muscular, perda das funções musculares, as articulações sofrem duramente o golpe que a gordura dá acumulada no seu corpo. As articulações vai sendo sobrecarregadas com impacto, vai sendo sobrecarregados os seus tendões, porque você perdeu a sua mobilidade muscular. Diabetes tipo 2 é hoje aí assim, é a campeã disparada no Sistema Único de Saúde, né? Você pode fazer uma pesquisa na rua da sua casa ou dentro dos seus familiares. Quantas pessoas usam insulina? Quantas pessoas usam metformina? Quantas pessoas usam medicamentos para controle da diabetes? Porque não se tem noção, não se tem educação alimentar de saber o que se come. Come de maneira desordenada, come porque tem vontades, come porque tem desejo, come porque tem fome, mas não sabe necessariamente o que estão comendo. E aí, quando assusta, essa pessoa já é diabética e nem sabe que é diabética, né? Isso é muito complicado, isso é muito perigoso e é muito sério também, tá? Distúrbio do sono. Isso aí, então, só vê a galera recorrendo a medicamentos para estresse, medicamentos para ansiedade, medicamentos para dormir, tomando os ansiolíticos, para diminuir esse estresse que acontece por conta do distúrbio do sono. E esse distúrbio do sono está relacionado a tudo isso que a gente coloquei aqui em cima, né? A pessoa que é sedentária, ela tem mais dificuldade de dormir, ela tem mais dificuldade de apagar por uma questão hormonal. Então, todas essas doenças, elas tendem a complicar mais ainda o teu quadro. Uma coisa puxa a outra e quando você se dá conta, tá deitado dentro de um caixão, tá dentro de uma cova aí, a vida acabou, já não tem mais o que recorrer. Então, fique atento,
que uma das coisas, o distúrbio do sono, se você não dormiu bem, você vai acordar mal-humorado. Se você não dormiu bem, o seu metabolismo não fica bom. Se você não dormiu bem, você não tem energia para viver o dia, para fazer uma caminhada. Se você não dormiu bem, você não consegue produzir. Se você não dormiu bem, você certamente terá um dia ruim. E isso vai acontecer sempre no processo de sedentarismo na pessoa que tem obesa, que tem um grande acúmulo de gordura corporal, ok? Beleza? Então, fique atento. E aqui eu deixei uma frasezinha: o sedentarismo ultrapassa a obesidade como causa de doenças e morte, tá? A obesidade, tem pessoas que é obesa por uma questão genética e não é uma pessoa sedentária. Foi o que eu falei. A pessoa não vai sofrer um infarto ou um AVC e não sofreu. Ela pode ter possibilidades maiores daquele que tem sua vida ativa e tem um peso menor. Mas a pessoa que ela é obesa, às vezes ela consegue ter uma vida esportiva, ela consegue ter uma vida ativa. Eu conheço pessoas que são gordinhas e vão continuar gordinhas pro resto da vida. Geneticamente falando, elas são assim. As suas estruturas celulares é assim, é gordinha, né? É obesa, mas é uma pessoa que tem um batimento cardíaco bom, que tem uma pressão arterial boa, que não é diabética, que tem um condicionamento, que consegue correr, consegue nadar, consegue fazer suas atividades, tem uma boa mobilidade. Então, essa pessoa, ela é obesa, mas não é sedentária. Uma coisa é totalmente diferente da outra. Então, pessoas que é sedentária, aí a coisa já complica. Você é obeso e sedentário. Então, é 200% de você ter complicações seríssimas. Diferente de quem é obeso, mas pratica uma atividade física. Complicou aí agora, né? Mas fica tranquilo, você vai entender isso lá na frente. Vamos que vamos, beleza?